É uma grande satisfação estar uma vez mais com vocês, principalmente nesses momentos cruciais que nós estamos atravessando. Temos feito algumas reflexões em torno de tudo que vem acontecendo e sentido cada vez mais a necessidade de uma postura espírita cristã da nossa parte face a essas ocorrências exteriores. Nós estamos num mundo que está sendo avaliado em plena crise. Nós estamos com o país enfrentando dificuldades muito grandes. Nos lares temos tido conflitos. Na sociedade, de um modo geral, insatisfações. No ambiente de trabalho, temos também tido problemas que são grandiosos. E na questão íntima, nós também enfrentamos as nossas dificuldades e percalços. E estamos vivendo um momento de transição. Sabemos, pelas revelações espíritas e espirituais, que o mundo está nesse transe ou nessa mudança de um orbe de expiação e provas para um mundo de regeneração. O mundo de expiação e provas tem o predomínio do mal. O de regeneração é como se nós pudéssemos tomar um pouquinho de fôlego, encontrando um pouco de paz, de esperança, para prosseguirmos no enfrentamento ainda das nossas provas. Mais do que nunca, esse momento de transição exige-nos um testemunho pessoal e intransferível, inequívoco. Ou seja, não tem como a gente abrir mão da necessidade de nós darmos o exemplo da postura em que os nossos valores estão sendo averiguados, estão sendo questionados, estão sendo demandados. Cumpre-nos, portanto, uma reflexão em torno do que nós estamos alimentando na intimidade dos nossos corações. E quais são os pensamentos que a gente vem também alimentando em nossas mentes. Porque são exatamente estes sentimentos e pensamentos que nos colocarão diante de um enfrentamento indispensável, notadamente com o nosso próprio mundo íntimo. O problema crucial não é externo, é uma situação interna. E é por isso que, conhecendo a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, com tanta clareza que o Espiritismo nos faculta, nós temos um compromisso, uma responsabilidade grande diante das informações que estamos recebendo. E é impressionante que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem o título Bem-aventurados os aflitos, nós temos ali um trecho do Sermão do Monte, em que Jesus, conversando com seus discípulos e estendendo o seu diálogo com o público que o acompanhava, nos fazia um convite com vocação para que a gente pudesse ser feliz, para que nós pudéssemos estar planificados. Só que é um convite com vocação porque depende de nós alcançarmos esse estado, essa situação. Seremos felizes, estaremos plenos, se aflitos formos, porque seremos consolados, mas se soubermos sofrer. E é interessante, porque o sofrimento todo mundo sente, todo mundo atravessa os seus momentos difíceis, de provas, notadamente nesse momento que a gente vive, e a diferença estará em como nós enfrentamos estas provas. Como é que a gente se comporta diante do desafio? Um momento que é para nós difícil, como é que tem sido a nossa postura? É uma questão que a gente tem que avaliar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá um roteiro de ação. No seu capítulo 5, no item 22, tem uma expressão que é mais ou menos como se fosse de um ditado popular, que todos nós conhecemos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma expressão que a gente costuma utilizar
E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, na mensagem de Fénelon, que realmente, quando nós expressamos isso, a gente não deixa de estar falando uma verdade. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Por quê? Porque a gente entende, assim, que a pessoa boa é uma pessoa que já tem a sua tarefa cumprida, ou que está fazendo tudo ao seu alcance. Ela está aproveitando todas as oportunidades, está fazendo o bem e está colocando, como o próprio capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando estabelece as características do perfil do homem de bem, que é aquele que vivencia na sua pureza a lei de amor, de justiça e de caridade, ou de justiça, amor e caridade, que é uma coisa extremamente difícil, porque essa é a lei mais completa de todas as leis, desde a lei de adoração até chegar a esta lei que é mais completa. Nós precisamos exercitar a justiça. Será que estamos sendo justos? O amor, será que estamos amando verdadeiramente? E a caridade, que é esse amor em ação, será que estamos praticando bem em nossas vidas, na convivência com o nosso próximo, com os nossos semelhantes, familiares, colegas de trabalho, da casa espírita, na sociedade de modo geral? E aí a gente começa a avaliar, vai se sentindo um tanto quanto, talvez, desalentado diante da nossa situação ainda, da nossa condição, mas numa das características que Allan Kardec elenca para o homem de bem, definindo o seu perfil psicológico, ele diz que o homem de bem, lá no capítulo 17, é aquele que também procura reconhecer as suas imperfeições e que se esforça por se melhorar. Então, é um reconhecimento das nossas próprias imperfeições e também o reconhecimento das nossas potencialidades. E aí o que nós temos de imperfeito ainda, que nos caracteriza como aquele homem antigo, o velho homem, ainda com seus vícios, com as suas tendências negativas, nós vamos reconhecer essas tendências e procurar, pelo esforço cotidiano, estudando-as, identificando-as, estas imperfeições, trabalhá-las, com o roteiro que Santo Agostinho nos ensina lá na questão 919A do livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia, todo dia à noitinha passava em revista todos os meus atos. No dia seguinte, reforçava o que era bom e procurava, esforçando-me, corrigir o que era errado. Foi assim que dia após dia passei a me autoconhecer. É um verdadeiro tratado de sociologia e de psicologia humanista quando coloca nessa questão a explicação da relação existente entre a criatura e o Criador, o Filho e o Pai, esse Pai de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, e também a relação do indivíduo com o próximo, com o seu semelhante, e ainda mais a relação do indivíduo consigo mesmo, intrapessoal. É muito importante nós nos conhecermos, nos reconhecermos, vendo as nossas limitações e imperfeições e também vendo as nossas potencialidades, o que está ao nosso alcance fazer. Com esforço, com vigilância, com atenção, com vontade, passo a passo, sem desespero nem precipitação, nós estamos diante de momentos desafiadores em que Deus, na sua misericórdia, nos enseja a oportunidade de vencer prova a prova, porque nós temos diante de nós os recursos necessários e indispensáveis, pelas nossas forças humanas, pelo auxílio espiritual e porque não estamos sós. Nós temos muita proteção. Se o momento é de trânsito, o que significa transição, o momento de passar de uma margem a outra, como se nós estivéssemos atravessando uma ponte, nesse momento em que os nossos valores são colocados em xeque, nós somos efetivamente avaliados, é bom saber o que nós trazemos. É bom saber quais são os valores que nós estamos cultivando. E para isso, nós temos o Evangelho como roteiro. Se tomarmos esta luz, nós vamos encontrar dentro de nós a presença de Deus.
na nossa própria consciência, porque é ali que está escrita a lei de Deus. E é na consciência, como uma bússola que nos orienta o caminho a seguir, que encontraremos as respostas necessárias para esclarecermos as nossas dúvidas, para descobrirmos os caminhos da felicidade, porque a consciência sempre vai ser aquele roteiro com base no Evangelho a nos dizer o caminho a seguir. E aí, com a consciência tranquila, porque com o dever bem cumprido, nós seremos consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, essa aflição que todos nós sentimos, que é comum a todos, o que vai diferenciar um dos outros é exatamente a postura diante da dor, a postura diante do sofrimento. É por isso que tudo na vida tem solução. Nada é insolúvel. E nós sempre teremos diante da vida que se nos vislumbra, no mínimo, duas possibilidades. Vale dizer que sempre teremos a possibilidade da escolha. A opção que nós fizermos, e reconhecendo que as nossas escolhas têm consequências, a doutrina espírita nos prepara para que as nossas escolhas sejam cada vez mais conscientes e acertadas. É isso que a gente vê. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O homem de bem já teria cumprido a sua missão. É muito acertado isso. Só que Fénelon dá uma aprofundada na questão, porque ele usa uma expressão tão interessante que diz assim: pois bem, assim falando, se fosse um homem de bem, teria morrido, enunciais uma verdade, pois realmente acontece e com muita frequência que Deus dê a um espírito ainda jovem na senda do progresso. Olha que coisa impressionante, um espírito ainda jovem na senda do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá por recompensa do seu mérito a graça de sua aprovação ser tão curta quanto possível. Então, aquele que é um homem de bem, ou a mulher de bem também, é o caso de ter uma prova talvez curta, porque já tem um merecimento, porque já tem a vivência, já tem a experiência, já tem o aprendizado. Agora, aquele ainda jovem que está no seu percurso, jovem como nós, não é, Andréia? Está aqui a Andréia, cadê a Andréia? Colega de juventude, de algumas... Não pode falar, no meu caso posso falar que algumas décadas, no caso dela não, faz só alguns anos, não é? A gente tem uma caminhada em que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Então, quando se coloca o espírito jovem aqui, é aquele espírito que ainda não vivenciou muitas experiências. É um espírito que tem que ser provado, tem que ser testado. E abençoada a prova para que a gente possa demonstrar que realmente sabe. Como é que a gente vai dizer que sabe se não é provado? Então, você passa pelo testemunho. Você tem que apresentar a sua condição. Por isso que a gente atravessa esses problemas, essas dificuldades. Há um momento em que alguma coisa já vai não mais nos tocar, a gente não precisa enfrentar mais aquela prova, porque a gente já tem segurança. E essa segurança é demonstrada a quem? A nós mesmos. Aí a gente está ileso de ter que enfrentar aquela prova, porque não precisamos mais ser testados naquele ponto. Só que como somos espíritos em franca evolução, a gente tem muitos pontos a melhorar, a aperfeiçoar, a evoluir. Então as provas são múltiplas, são diversas. Por isso que realmente o espírito mais novo, mais jovem, aquele que menos vivenciou, então, experiências, ele tem que ser submetido a uma prova mais longa. Então, por quê? Vendo agora, com um olhar um pouco mais amplo, conforme nos ensina Fénelon, retirando o recorte de uma existência física, vislumbrando um passado que é, então, anterior, naturalmente, que passado passou, vem antes, não é? Todo mundo concorda? E também entendendo que o presente, o momento atual, é consequência desse passado e que o futuro será refletido pelo presente, pelo momento atual. Nós vamos ver um antes e um depois e compreenderemos, então, na antecedência e no que virá pós-morte ou
após esse momento de existência física, com uma visão muito mais ampla, para poder compreender que não necessariamente se fosse um homem de bem teria morrido. Como Fenelon diz aqui numa expressão mais de uma cultura tradicional, religiosa, seria uma verdadeira blasfêmia a gente dizer isso. Porque, na verdade, nós temos o quê? Uma programação reencarnatória, todos nós. Nós sabemos que antes da presente existência física, nós já vivemos várias outras experiências físicas, várias outras encarnações, e no plano espiritual, nesse momento de erraticidade, que é um intervalo de uma existência para outra, a depender da nossa situação, condição, com o auxílio dos prepostos, dos amigos espirituais, daqueles engenheiros, arquitetos da reencarnação, nós colaboramos no planejamento da nossa existência. E aí, então, escolhemos as provas pelas quais seremos submetidos, por uma questão de necessidade evolutiva. Estas provas têm a ver com o quê? Com o nosso passado. Porque a gente, no plano espiritual, enxerga mais longe. Então, está conseguindo ter uma visão mais sistêmica, mais ampla. Aí faz uma programação. Então, olha, eu preciso enfrentar determinadas dificuldades, determinadas provas que tenham a ver com o meu perfil psicológico, com as minhas tendências, com o que eu trago dentro de mim, com o que eu alimento. Então eu serei testado naquilo até que eu possa dizer com segurança que aquilo não mais me afeta ou que eu não tenha probabilidade de equívoco naquele quesito. Então a prova se torna necessária até que a gente comprove de fato que nós estamos habilitados a seguir em frente, a ser submetido a outras provas. Isso tudo a gente vê no planejamento espiritual com um senão, que está catalogado por Hermínio Miranda nas experiências que ele realiza e nas suas pesquisas que realizou com muita competência em torno da vida depois da morte. E pesquisando pesquisadores, ele trazia exatamente a experiência de Ellen Van Bach nos seus casos de reencarnação ou de experiências quase mortem, de espíritos que passaram por essa experiência de se desdobrarem, se desprendendo do veículo físico, do corpo somático e indo para o plano espiritual, tendo uma visão mais ampla e depois retornando para dizer o seguinte: é mais fácil morrer do que nascer. A conclusão que se chega é que seria mais fácil a desencarnação do que a reencarnação. Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente desprende. Quando a gente reencarna, a gente se prende. Olha que coisa curiosa. É por isso que os orientais dizem que quando alguém desencarna, eles sorriem. E quando alguém nasce, eles choram. No nosso caso é o oposto, né? Aqui no Ocidente. A gente fica feliz quando alguém nasce e fica triste quando alguém morre ou quando alguém deixa o seu corpo físico. É a questão de visão. E os espíritos vêm trazer essas experiências que são, assim, uma questão de uma dificuldade tremenda. Por que a reencarnação causa essa situação de temor, de uma certa insegurança? Porque é feita uma programação, mas você não tem certeza do que acontecerá aqui durante a existência física. Porque nós temos, no dizer do saudoso professor Ney Lobo, da filosofia espírita, nós temos o chamado livre-arbítrio, que é o fator complicador. A nossa liberdade pode complicar muito, porque a gente pode fazer a escolha errada. Só que o livre-arbítrio também é exatamente o que nos dá sentido à vida, porque nós não somos autômatos. Nós somos seres que temos liberdade relativa para fazer as nossas próprias escolhas e sermos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e posturas. Isso faz toda a diferença porque Deus permitiu que fosse assim. Então nós, quando reencarnamos, não temos absoluta certeza de como vai ser o nosso desempenho. Aí nós temos o endossamento da nossa reencarnação por um espírito amigo, por uma equipe, não é isso? Nós estamos acreditando, estamos confiando, é um potencial, é uma expectativa, é uma esperança. Como é que vai ser? Depende de quem? De nós mesmos. Nós podemos sair vitoriosos ou não.
Se nós cumprirmos a nossa etapa, nossa, é um alívio. Porque quando a gente vai se desprender do fato pela morte, a extinção da vida orgânica, em que o espírito, então, pode se libertar daquele corpo, daquela vestimenta que não mais vai lhe atender às suas necessidades de manifestação no meio ambiente, o espírito, então, pela morte, pela extinção da vida orgânica, ele se desprende. Então, a morte orgânica, extinção da vida física e desprendimento espiritual, desencarnação. Assim é que deve ser, o normal. Só que, comumente, não é bem assim que acontece. Por quê? Porque, às vezes, há a morte, que é a extinção da vida orgânica, mas não há desencarnação, como nos explica Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda. Porque o espírito fica preso ainda ao corpo de carne, preocupado com as questões materiais, somáticas, aquelas questões emocionais. Ele não conseguiu desempenhar a sua vida, a existência material a contento e sente então do outro lado um peso na consciência, porque não fez tudo o que deveria fazer. O planejamento que foi feito não foi efetivamente cumprido. Então, a desencarnação também vai ser um tanto quanto problemática, porque o espírito vai se desprender gradativamente. Ele tem vínculos ainda com a matéria, mas se ele faz todo o seu roteiro, o desenlace é natural, é espontâneo, vai acontecer no momento certo e com o cumprimento das suas tarefas, das suas funções e, a depender do espírito, da sua missão. Isso é a esperança que nós temos. E é por isso que a gente tem que acreditar que nós temos diante de nós os recursos e as possibilidades à nossa disposição. A questão do homem de bem, se fosse um homem de bem teria morrido, a gente vê no cotidiano das nossas existências. E aqui nós temos, no livro O Céu e o Inferno, um verdadeiro tratado sobre uma existência digna. Como nós devemos nos comportar aqui na vida material para chegarmos à vida espiritual tendo nada mais, nada menos do que a consequência natural do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Vejam Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. Ele fala da morte. Ele diz assim, comparando a nossa existência física como um curso universitário. Quando a gente se prepara, não é? A gente faz o vestibular, enfim, a gente entra numa faculdade, uma universidade, depois você tem uma série de aprendizados, de matérias, disciplinas, chega ao final do curso, você vai se formar, aprendeu muita coisa em termos de teoria, também de prática, de estágio, então você tem uma série de conhecimentos que foram sendo acumulados ao longo do tempo. Quando você se forma, o que é que a gente ganha quando se forma? Um diploma. O diploma é como se é um atesto de que nós temos competência naquela área, naquela formação. Nós temos condições de exercer uma profissão. Emmanuel, de maneira didática, faz a comparação da nossa existência física como se fosse um curso universitário. Ao final do curso, a gente recebe um diploma. Ao final da existência física, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós também receberemos um certificado. E ele diz assim, segundo o mesmo princípio, essa comparação então do certificado que a gente recebe num curso universitário, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. Olha só, as experiências repetidas a que nos adaptamos. Essa é a vida. A vida é um curso de experiências que se repetem e nas quais a gente se adapta. Por isso que é importante a gente eleger as escolhas adequadas para o nosso tipo de adaptação. Com o que nós queremos nos adaptar? A cada um é dado segundo as suas obras. E a gente vai encontrar do outro lado, sabe quem? Nós mesmos. Olha a sabedoria da experiência. E a morte é tão impressionante que não adianta a gente querer iludir. Não adianta. Emmanuel fala com clareza que nós, então, temos a morte, nos confere a certidão das experiências repetidas, a que nos adaptamos,
de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Olha o poder da imaginação, a criação mental, a ideia que a gente vai criando. Como é importante os hábitos que vão sendo constituídos ao longo da vida com o nosso esforço, com a nossa vontade. Pensar no bem, no belo, no que é criativo, no que é equitativo, justo, na harmonia, na serenidade. Tudo isso é um esforço que a gente precisa fazer. Eu ainda na minha insignificância, na minha imperfeição tamanha, toda vez que eu penso uma coisa ruim, eu me esforço por pensar duas coisas boas. Já compartilhei isso aqui com alguns de vocês. Então vejam, é um esforço porque a gente ainda pensa coisa que não deve. Sabe aquele pensamento que, de repente você está flagrado? Aquela palavrinha no aumentativo que você falou no momento da emoção aflorada, né? A flor da pele, alguém te deu uma fechada no trânsito, você, né? Você nem pensa, fala, depois você vai refletir. Peraí, vamos dosar um pouquinho nosso vocabulário, porque também as palavras são expressas com uma vibração. Por isso o diálogo pode ser franco, honesto, sincero, transparente, aberto, sim. Mas não precisa faltar com a caridade. Você dizer assim, eu falo a verdade, dou a quem doer. Mas fale a verdade com amor, meus irmãos. Vamos falar a verdade para o outro com amor, porque é o amor que a gente espera também receber quando alguém vai nos falar a verdade. E se realmente, como a gente aprende no Evangelho, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Amar ao próximo como a nós mesmos. Aprendestes o que foi dito. Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo. Amar o amigo é fácil. Amar o ente querido é simples. Amar o inimigo, nem tanto. Porque é o inimigo que nos aponta a necessidade de melhoria. O amigo nos fala o que a gente quer ouvir. O inimigo fala o que a gente precisa ouvir. O amigo vai falar com jeito. O inimigo vai falar com a verdade. E aí nós vamos nos sentindo acuados, porque ele toca exatamente nas nossas necessidades. Pode ser até inassertivo, pode ser da maneira como a gente não gostaria, mas é o exercício que nós temos que fazer, de amar esse que se nos coloca como oponente, como adversário, como inimigo. É a revolução da mensagem evangélica, porque é transformadora, renovadora, inovadora. Não tem sentido a mensagem do Evangelho se não tocar no nosso coração e não nos transformar. Esses momentos cruciais da transição nos pedem essa aferição de valores e nós temos que ser firmes, temos que ser dignos. E Emmanuel coloca, é desse modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental. A morte extrai a soma do nosso conteúdo mental. Qual é o nosso conteúdo mental? O que é que nós estamos pensando? Com o que nós estamos alimentando a nossa mente todos os dias? Certa feita uma pessoa disse assim para mim, Campete, até eu não conhecer o Espiritismo, a minha vida era um céu. Depois que eu conheci o Espiritismo, a minha vida virou um inferno. Porque esse tal do Espiritismo diz que a gente tem uma consciência e que essa consciência fica aí nos apontando o que a gente tem que fazer. E quando a gente faz alguma coisa de errado, ela nos acusa. Então eu sinto que agora eu fico com um tribunal da consciência me acompanhando o tempo todo. Ora, o Espiritismo faz isso com a gente? Não. O Espiritismo simplesmente esclarece que de fato nós temos uma consciência. E diz mais, praticamente, poderíamos dizer com segurança, 2/3 da humanidade tem a sua consciência o quê? Adormecida. O que o Espiritismo nos faz é despertar a nossa consciência. Porque estes irmãos que ainda têm a consciência adormecida, e se a nossa estiver ainda, nós precisamos trabalhar para despertá-la. Porque é só uma questão de tempo. Eu faço uma comparação que eu aprendi outro dia, alguém dizendo assim, didaticamente,
Nós estamos no rumo da ascensão, evoluindo. Todos nós. A única fatalidade que existe é do bem, do amor, da evolução. Tá, estamos evoluindo. Em dado momento, a gente dá uma espécie de uma pausa, uma estacionada voluntária, por uma razão ou outra, e a gente vai seguir outros caminhos. A gente fez outras escolhas. E aí você vai ter decorrente das escolhas que te desviam do caminho que você estava seguindo, lhe trazendo como consequência o sofrimento. Aí você vai passar por várias provas necessárias até chegar ao arrependimento, à expiação, para depois você retomar do ponto onde estacionou e seguir em frente, reparando e evoluindo. Se a gente for avaliar, boa parte da nossa existência física, ela caminha em paralelo. Se nós acertássemos sempre, fizéssemos sempre as melhores escolhas, a nossa vida provavelmente seria mais assertiva, mais feliz. Não mais simples, nem mais fácil. Porque o caminho da porta estreita, ela exige esforço. Ela nos impõe um ritmo de disciplina para o qual a gente ainda não está habituado. Por isso a necessidade de se esforçar, fazer força, para adquirir esse hábito de conquistar a disciplina. Como diz Emmanuel, essa espontaneidade que vai ser o hábito é precedida da disciplina. É preciso antes ter disciplina, se esforçar no dia a dia, na rotina, abençoar isso, agradecer, saber ver com bons olhos, tudo isso. Tem nada de ruim na prova, pelo contrário, e a gente vai seguindo em frente. Então, esse sofrimento decorrente dos nossos equívocos acabam sendo necessários porque nós fizemos determinadas escolhas. São as provas voluntárias. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, Bem-aventurados aflitos, está lá, os sofrimentos que são voluntários. As provas que são submetidas porque são desta existência e as provas que têm vinculação com o passado faltoso. Aí nós entramos no mérito das expiações. Mas boa parte das provas tem a ver conosco mesmo, com as nossas próprias ações no dia de hoje. E a gente pode contornar muito esse caminho fazendo as melhores escolhas. Então diz lá, qual é o nosso conteúdo mental? Compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. A morte faz com que a gente revisite esse conteúdo mental, obrigando-nos transitoriamente, ou seja, temporariamente, a viver neste conteúdo mental, com os seus reflexos. Se nós temos a consciência adormecida aqui, na existência física, quando nós deixarmos a vida física, porque nós vamos para o mundo espiritual, continuamos vivos, temos a nossa consciência, e aí a gente vai ver a necessidade do despertamento consciencial. Se a gente não despertou a consciência aqui, ela vai ser despertada lá. Não tem como fugir. É o que está dito aqui. Nós vamos fazer uma revisitação a esse psiquismo mental, nosso conteúdo da mente, vamos viver em torno dele durante um tempo, e aí nós vamos ter que acordar. Há a necessidade do despertar. E aí então diz Emmanuel, se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu. Céu e inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, a cada um segundo as suas obras. A questão do céu é uma questão íntima. Então, se esse conteúdo é o bem, se nós temos na nossa mente, no nosso psiquismo mental o bem, nós vamos viver em torno do bem. Seguramente. Correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Usamos o nosso potencial para construir o bem. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de... Quem adivinha qual é a palavra? De, começa com in e acaba com inferno. A gente não tem nem coragem de dizer esse palavrão, né? De inferno, que corresponde aos males de nossa autoria. Veja, os males da nossa autoria não são de Deus, não é uma punição, não é condenação. Nós fizemos a escolha, fizemos o mal e pelo psiquismo, então,
Pelo conteúdo mental, vivemos em torno desse mal transitoriamente. Então, nós estaremos vivendo dentro do nosso próprio inferno, que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extingua o inferno de purgação merecida. O que são as zonas transitórias do plano espiritual? Os umbrais, os abismos, os vales. Exatamente a necessidade que nós temos de purgar, como se fossem purgatórios mesmo, da gente se liberar. E aí a gente vive em torno daquilo até conseguir, de fato, o caminho do bem, a fortaleza. Então, o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Então, nós vamos aprender que o céu é algo interno e o inferno também. Céu e inferno são estados conscienciais, são estados emocionais. Por isso que o céu e o inferno não estão fora de nós, estão dentro de nós. E em momentos cruciais como os que nós estamos atravessando, nós vamos nos defrontar conosco mesmos. Aproveitando o conhecimento que nós temos, as informações agora disponíveis, nós já podemos fazer muita coisa. Podemos já despertar a nossa consciência e seguir um caminho do bem sem titubear, sem ficar considerando que ainda não tem condições, que ainda é um ser limitado, cheio de imperfeições. Conte-nos uma novidade. Porque todo mundo tem isso. Todos nós temos imperfeições, temos limitações, temos problemas. Às vezes nós ficamos transferindo. Eu vou me dedicar depois. Por hora eu venho assistir a palestra, não é? E tomar passe. Ótimo. Quanto tempo estou fazendo isso? Está muito bom, continue fazendo isso. Mas se predispõe a fazer algo mais. Porque é necessário a gente ter esse despertamento. Se já sentir que tem condições de contribuir, contribua. Colabore com o seu esforço, com a sua boa vontade, se coloque à disposição. Há uma enormidade de serviço de trabalho, depois fale aqui com a Luzier, fale com a nossa colega e vai encontrar uma ficha de serviço voluntário para poder colaborar, dentro das possibilidades, dentro das suas próprias condições. E aí então, diz Emmanuel, tudo que foge à lei do amor e do progresso, vejam, as fatalidades, o determinismo, sem a renovação e a sublimação por bases. Então, se não tem renovação, não tem sublimação como base, gera um enquistamento mental. Aquilo fica girando em torno da nossa mente, que nada mais é do que a produção de nossos reflexos pessoais, acumulados e sem valor na circulação do bem comum. Gira em torno de nós mesmos. O mal é uma criação nossa, temporária. E quem sofre a consequência do mal é o seu próprio Criador, somos nós. Quando alimentamos o mal? Por isso que a gente não tem que pensar o mal do outro, não tem que ter inveja, não tem que ter egoísmo, não tem que ter orgulho. Nós temos que agradecer o outro que às vezes nos aponta alguma coisa que a gente às vezes não gostaria de ouvir, mas ele está sendo um instrumento ali da nossa reforma. Ele está mostrando algo que provavelmente a gente não conseguiria ver com os nossos próprios olhos. Então vamos trabalhar isso. E aí consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, depois da morte. A afeição de loucos autênticos por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Lembram-se do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier? Lá no plano espiritual, aquela quantidade de espíritos, já no plano espiritual, desencarnados, mas dormindo. E eles estavam em estado de pesadelo. Pesadelo por crises conscienciais, que provavelmente não aproveitaram bem o tempo, cometeram infrações e estavam ali. E quando André Luiz tem a oportunidade de adentrar o psiquismo de um deles, ele observa que, na verdade, aquele sono aparente era um sono tumultuado de pesadelo. Pesadelo da própria consciência. Estão vivendo o inferno que criaram para si mesmos. É por isso que não nos cabe condenar, mas cabe sempre ajudar. E por essa razão que morrer significa... Aí está a coisa mais linda da lição. Significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. A morte é essa penetração no nosso próprio mundo, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra. Estão entendendo, meus irmãos?
que ele está dizendo aqui é que nós criamos a nossa realidade e nós temos que nos despir. A morte é a oportunidade da gente enfrentar esse psiquismo mental ainda voltado para as sombras e a gente se enxergando diante de um espelho, trabalhar isso que nós criamos como uma ideia única que foi gerando mal, a sombra, para podermos nos libertar disso aí. Ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão da luz. Essa é a possibilidade da morte. E a gente vê então nesta extraordinária obra O Céu e o Inferno, no relato da segunda parte, do primeiro capítulo, quando Allan Kardec fala sobre o passamento, que é exatamente o capítulo sobre a morte. Ele disse que o conhecimento da realidade além-túmulo não é suficiente para garantir a felicidade. Além do conhecimento, é necessário o quê? A prática, a vivência. São os valores que nós temos e que nós levamos. É a nossa verdadeira propriedade. E Allan Kardec fala aqui, o que se sente muito mais é a preocupação que se tem. Será que a gente sofre ou não durante a passagem? A nossa desencarnação? O que é que nós sentimos no momento da morte? Sentimos alguma coisa? Quais são as sensações? Quais são os pensamentos que nos perpassam? E aí a gente recorre a Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, recentemente reeditado pela FEB, numa edição primorosa, vale a pena, certamente tem aqui na Livraria da Comunhão, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Ele cataloga, como pesquisador, cientista, uma série de casos, são basicamente 20 casos, na literatura anglo-saxônica, ou seja, dos Estados Unidos e da Inglaterra, em que pega nas publicações, como se fossem estudos realmente bibliográficos, nas publicações diversas de periódicos, relatos de espíritos desencarnados que vêm trazer a revelação de como foi a passagem, esse instante da morte, e como foram os primeiros momentos no plano espiritual. E aí a gente tem, são vários casos, assim, ele vai catalogando de maneira tão interessante que coloca os pontos de coincidência. E um deles que já nos é conhecido, a gente sempre ouve falar daquela questão do túnel, não tem uma luz, não é? No final de um túnel que aparece, aquela coisa toda, e tem a outra que é como se a nossa vida passasse num filme rapidamente. Já ouviram falar isso? De algumas experiências? É como se durante a morte, quando a gente vai morrendo assim, a nossa vida passa como se num filme. E a gente vê em rápidos segundos a nossa própria existência. E ele coloca aqui o relato de vários espíritos que trazem essas experiências, cada um da sua maneira, na sua condição, espíritos que desencarnaram nas mais diversas, alguns em combate na guerra inclusive, outros que foram de maneira mais serena, e ele vai trazendo. E é uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, hoje a gente estuda na psicologia a questão do perfil psicológico. E ele coloca, porque nós sabemos, há pessoas que são mais detalhistas, mais assim ligadas às minudências, são as pessoas mais assim que gostam de falar, para às vezes explicar uma coisa, falam bastante, não é? Não é o meu caso, naturalmente. Né? E você tem o caso de outros que objetivamente, não é? Alguns levam 10 palavras para explicar uma coisa, outro com 2 palavras consegue traduzir. Então, é a questão de ser mais objetivo ou de ser mais analítico. E ele diz, então, que existe essa lembrança da vida nessa passagem, e as experiências de quase morte também trazem isso, porque depois o indivíduo não morre, quase morre, depois volta, não é? E passa por essa questão de uma rememoração. E aí, ele diz o seguinte, aqueles que têm o perfil psicológico de mais analítico, mais detalhista, eles vão se lembrar pontualmente. Em flashes, é claro, mas lembrando de vários detalhes, embora de maneira rápida. Aqueles que são mais objetivos, mais práticos, eles se lembram dos pontos cruciais de maneira mais sucinta. Até isso a gente aprende no livro Espírita. Olha que coisa interessante. Até para nos entender como é que vai ser a nossa lembrança depois. E o Espírito sente tudo isso, assim como nós temos aqui, no caso que é do suicida de Anthony Bell. Anthony Bell. Ele desencarnou, foi suicida, catalogado aqui na segunda parte de O Céu e o Inferno. Ele era um caixa de uma casa bancária no Canadá,
suicidou-se no dia 28 de fevereiro de 65. Em 10 minutos nós estamos encerrando, nós vamos deixar aqui o convite para a leitura do caso integral. Um dos nossos correspondentes, que era médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, lá no Canadá, deu-nos dele as informações que se seguem. Então, ele tinha um conhecimento do indivíduo já há 20 anos, era uma pessoa que trabalhava num banco, escriturário, fazia tudo direitinho, tinha uma família grande, muitos filhos e tal, mas ele vai relatar a história dele, que na verdade ele se apaixonara por uma jovem que acabou desposando, né, um outro indivíduo, e ele então ficou naquela situação. Só que antes, né, ele tinha de certa maneira planejado o suicídio, mas ele não executa propriamente o seu planejamento. Ele vai e assassina o seu oponente. E depois ele acaba se enforcando, porque teve muitas influências espirituais. E ele narra então na história aqui que a influência espiritual que ele teve, numa verdadeira obsessão, era do pai da vítima, ou seja, o pai do moço a quem ele assassinou. Então ele é evocado: que pretendeis de mim? Sujeitar-me a um interrogatório? É inútil, tudo confessarei. Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Olha a responsabilidade. A gente aprende, quando está dialogando com os espíritos, em nosso caso não é mais evocação, né? Isso aqui era uma questão de necessidade da época. Hoje tem a manifestação espontânea, livre, o espírito vem por conta própria. Eventualmente você pode ter uma evocação ou outra, mas de modo geral é assim, manifestação espontânea. Então você não vai fazer uma pergunta indiscreta para o espírito. O espírito está sofrendo, qual a causa do sofrimento? Pois é, você foi um assassino? Para que se perguntar isso para o indivíduo? Né? Então, a gente tem que ter um bom senso para ter amor no diálogo com os espíritos. Desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se poderemos ser-vos úteis. Se for possível, ser-vos-eis extremamente grato. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. Ele tem horror ao crime, ele já está desencarnado, ele foi suicida, ele se enforcou e cometeu um crime além desse. Foram 2 crimes. E aí ele sentiu horror a isso. Por quê? Por uma questão consciencial. Vejam, o inferno está dentro de nós. Temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Como é importante orar pelos nossos irmãos suicidas. Devemos orar todos os dias, envolvendo, sejam conhecidos, entes familiares queridos, sejam amigos, sejam próximos ou distantes. Ouvimos alguma notícia, oremos. Oremos por eles. Eles precisam de nossas preces. Afigura-se-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assedia o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Olha o Código Penal da Vida Futura, como é bom quando a gente estuda, não é? Qual é o primeiro passo para a gente corrigir um equívoco? Vamos, gente, que o tempo está acabando. Arrependimento. Então, o fato dele ter se arrependido já estava o predispondo à sua melhoria. Por isso que é importante, porque quando a gente se arrepende, a gente reconhece que errou e a gente se abre para receber uma ajuda. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco. E aí vai remeter a prece, que nós vamos remeter os companheiros, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, que é a coletânea de preces, tem uma prece aqui por um suicida. Olha como é importante. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-la do cativeiro terreno quando julgue oportuno. Então Deus é quem vai nos retirar da vida quando oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. Esse indivíduo aqui, ele teve a intenção de sair da vida, só que ele acabou saindo da vida não conforme ele planejou, mas por influência do espírito obsessor. Então é tão curioso que até isso vai contar aqui no caso. Agora tende a bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado, tal confissão humildemente feita ser-vos-á favorável. Ali é a maneira dele estar confessando e dele já estar se sentindo também cada vez mais liberto. E aí ele vai, agradece e conta essa história, que realmente ele tinha assassinado esse indivíduo, que era o seu oponente amoroso, e depois, então, sob uma injunção, uma influência muito grande, influência do pai da vítima, como um processo obsessivo, ele acaba
se suicidando. E só para nossa curiosidade, tem uma questão que diz aqui o seguinte, isso aqui para o guia do médium. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Será que pode? Um espírito obsessor está influenciando o outro pelo mal, né? Para acabar com a vida dele. Ele pode, de fato, levar o indivíduo ao suicídio? A resposta é sim, certamente. Pois a obsessão, que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Veja que interessante, até a obsessão é um gênero de provação. Nós estaremos sujeitos às influências de acordo com a nossa necessidade. E se abrimos guarida, como por exemplo esse que foi suicida, ele coloca claramente aqui que ele virá com a tendência de se suicidar novamente. Por que isso acontece? Porque ele registrou no seu psiquismo, um arquivo mental registra que ele cometeu aquela infração e que ele vai ser submetido à prova da tentação novamente de retirar a sua vida para ver se a sua vontade já suplanta aquilo. Porque ele ainda traz na sua intimidade a necessidade do quê? De dar o testemunho pessoal e intransferível. E nesse caso é de provar que ele já não cede mais à influência de querer tirar a sua própria vida. Então aqui está. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. É importante dizer, o suicida tem, naturalmente, a sua culpa, a sua responsabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, consequentemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que se submeteram. Assim é que, sucumbindo, faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o espírito tem razão dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Então veja que o suicídio dele tem o quê? Atenuantes. Por quê? Porque ele foi influenciado numa obsessão forte, em dado momento de inconsciência, ele acabou tirando a sua própria vida, se enforcando. Mas ele não deixa de ter o seu grau de responsabilidade. Porque nós sempre seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Todas as nossas escolhas têm consequências. Por isso que o Evangelho de Jesus nos abre as portas para que a gente tenha as condições necessárias de fazermos sempre as melhores escolhas. O Evangelho como um manancial de luz, como um roteiro, como essa bússola que nos orienta o caminho. E como nós nunca estamos sozinhos, como bem lembrou Lisieux, nós podemos recorrer a essa ajuda dos nossos amigos familiares, dos nossos companheiros de jornada evolutiva, da casa espírita que nos recebe em atendimento fraterno, no esclarecimento espiritual. Podemos também recorrer a esses nossos irmãos da espiritualidade, o nosso espírito protetor, recorrer a Deus, nosso Pai, e a recorrer a esse, que é o divino amigo, guia e modelo da humanidade, Jesus. Ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não choro, não sofro, não há desalento, porém tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.